Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto doméstico. Esse que é um domingo festivo, um domingo especial, onde nós estamos comemorando o domingo de Pentecostes, a festa da salvação de todos os povos, a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. O texto do Evangelho é João capítulo 14, versículos 23 a 31. Eu quero destacar aqui o versículo 26, onde Jesus diz assim: Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Queridos irmãos, aqui em João capítulo 14, Jesus está num contexto de despedida dos seus discípulos. Ele sabe que a sua hora está chegando e ele procura então passar os seus principais ensinamentos, os seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. E é interessante que Jesus é o ponto de contato entre o Pai e o ponto de contato entre o Espírito Santo ou com o Espírito Santo. É interessante nós observarmos isso, mesmo que os discípulos não compreendam a sua despedida. Jesus sabe que a missão do seu Pai é salvar a humanidade do seu pecado. Então é para isso que ele veio. Jesus necessariamente não vem para viver, mas ele vem para morrer em favor do pecado da humanidade. Então significa dizer que Jesus é a missão de Deus. Jesus é o plano de Deus. E Jesus vem justamente numa missão de resgatar o ser humano no seu pecado. É importante nós observarmos nesse sentido que todo ser humano precisa de resgate. Não se trata de um resgate físico, mas se trata justamente do resgate mais importante. Por causa da queda em pecado, o ser humano tem por hábito e tendência a acabar idolatrando as coisas que estão aqui nesse mundo. E lembrando que a sua maior idolatria sempre é o seu eu pecador. Então Jesus, ele é a intervenção de Deus entre nós, ele assume o nosso lugar, ele assume a nossa culpa, ele se coloca naquela cruz entre nós e o próprio Deus, debaixo da ira de Deus. E movido pelo seu grande amor, ele faz pagamento do nosso pecado e nos reconcilia com Deus Pai. Então, agora Jesus é o ponto de contato com o Espírito Santo. Ele diz que se ele não for para o Pai, o Espírito Santo não vem. Então acontece que Jesus ressuscitou na Páscoa, 40 dias depois ele foi levado aos céus na ascensão, e agora ele faz essa promessa para os discípulos, que quando ele for, o Espírito Santo então virá. E a gente sabe que isso acontece então no Pentecostes. Depois da ascensão, 40 dias após a Páscoa, vem mais 10 dias a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os seguidores de Jesus. Então veja qual é a missão agora do Espírito Santo. Ele diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Jesus diz que o Espírito Santo ensinará, que ele nos faz lembrar. Ou seja, esse ensinar se trata do dom da fé, a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não cogita das coisas de Deus porque eles são loucura. Por isso, queridos irmãos, todos nascemos cegos e surdos para com Deus e somente o Espírito Santo poderia nos arrancar dessa incredulidade. Então, o nosso bom catecismo menor, ele vai nos lembrar no 3º artigo do credo. Quando diz, creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade perdoa a mim, a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim, a todos os mortos, e me dará a mim, a todos os crentes, em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Por isso, queridos irmãos, o Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo, para a palavra de Cristo, para glorificar a Cristo. Porque a fé, ela é um dom de Deus. Então, a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos dar o dom da fé. O batismo é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para nos dar o dom da fé. Então, o dia do nosso batismo foi o dia do nosso Pentecostes. O dia em que nós fomos adotados na família de Deus. O dia em que nós recebemos o presente da salvação. Então, o que é o Pentecostes? O Pentecostes é a intervenção direta de Deus na história da humanidade para salvar os seres humanos. É a ação de Deus em salvar todos os povos. Nesse sentido, queridos irmãos, nós somos lembrados que nós agora que somos salvos e que recebemos o dom do Espírito Santo, Deus quer usar a cada um de nós como uma intervenção na vida das pessoas que ainda não creem em Cristo. Será que ainda há muita gente que não crê e está perdida? Claro que sim. 2/3 da população mundial disse que ainda não crê em Cristo. Então, ali onde Deus nos colocou, Ele quer usar a cada um de nós para intervir na vida daquelas pessoas para anunciar a salvação de Cristo. E eu queria desafiar você, então, nesse domingo, a pensar nos seus amigos, a pensar nos seus vizinhos, a pensar nos seus colegas de trabalho e até mesmo aqueles colegas do lazer, com quem você toma chimarrão, tereré, com quem você faz uma pescarinha, com quem você joga um futebol no final de semana ou no meio da semana. Você não precisa ir muito longe. Pense em pessoas do seu relacionamento diário, que de repente ainda não tem Jesus como seu Salvador. Deus está usando você para levar a mensagem da salvação na vida dessas pessoas. Foi o que ele fez justamente na vida de Abraão. Ele arrancou Abraão do seu conforto. Quando diz, Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ali Deus diz, então, sê tu uma bênção. É isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca ao lado de pessoas para abençoar as suas vidas. E a maior bênção que nós podemos levar a elas é o Salvador Jesus para as suas vidas. Um abençoado
Domingo de Pentecostes a todos. Amém. Você não é inscrito no canal? Se inscreve.